Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do IOPEX dessa série sobre os 10 tipos de desperdício. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um desperdício um pouquinho diferente, muita gente confunde com um dos outros desperdícios, que é o desperdício de movimentação. Muita gente confunde com o desperdício de transporte, inclusive eu vou explicar essa diferença nesse vídeo. E vou explicar também como eu tenho feito aí ao longo dessa série e vou fazer dessa forma ao longo de todos os demais vídeos, não só focando no desperdício sobre a ótica do Lean tradicional, mas sobre a ótica também do Lean Construction 4.0, que é o que a gente está chamando hoje em dia. Então, que está aí sobre o guarda-chuva dos programas de excelência operacional que as empresas estão denominando aí nas construtoras e até mesmo empresas do ramo, envolvidos aí com o ramo da construção em si, e a indústria da construção, vamos chamar assim. Esse é um desperdício um pouquinho distinto, a gente pode olhá-lo aí de formas mais micro e mais macro, também vou falar sobre isso nesse vídeo, então me acompanhe até o final que ele pode ser bastante interessante aí para vocês. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Uma coisa muito importante desse desperdício de movimentação a se falar já desde o início é que ele está ligado mais às pessoas, O desperdício de transporte, até para a gente já deixar bastante claro o que é um, o que é outro. O desperdício de transporte está ligado a quando você utiliza algum equipamento, algum mecanismo móvel, pode ter pessoa ou não, por exemplo, como uma empilhadeira, um caminhão, alguma coisa assim. Quando você despende aí de um equipamento ou de um mecanismo móvel para levar algo de um lugar até outro, eu estou transportando algo. Pode ser um material, pode ser gente, pode ser o que for. Existem diversas formas de se desenvolver processos em projetos, em obras, e esse desperdício é um desperdício que pode estar ligado 100% apenas com as pessoas, quando elas andam, quando elas se movimentam, que é o nome do desperdício, ou através de movimentação de informação. Vamos olhar esse desperdício agora. Primeiro aspecto que eu queria falar nesse vídeo é sair um pouquinho dessa ótica apenas processual da produção, olhando aí o operacional, e falar sobre a ótica do Lean tradicional. Como é que a gente analisa e combate um desperdício de movimentação, Algumas das formas para esse vídeo aí não ficar tão grande, que você pode trabalhar para enxergar esse desperdício e também trabalhar para reduzir ou eliminar esse desperdício aí nos seus processos, na sua obra, no seu projeto. A gente usa, aqui no IOPEX, e quando a gente vai prestar mentoria consultiva nos nossos clientes, a gente usa basicamente duas ferramentas para fazer isso. Existem outras, mas eu vou falar de duas apenas aqui para não tornar esse vídeo um pouco maior. A primeira e muito simples, que vem da indústria, é o diagrama de espaguete. Diagrama de espaguete, você pega uma folha, simplesmente em branco, geralmente desenhada e após, você faz um sketch, como se fosse assim, algo desenhando a parte do que você está analisando. Se você está analisando uma área de alguém que está se movimentando, levando uma peça para lá, você quer analisar esse tipo de movimentação, então pelo menos essas duas áreas você já desenha em cima dessa folha em branco para você poder saber e entender depois como é que é esse diagrama de espaguete. E aí você coloca o lápis, não tira mais o lápis dali, começa a contar um tempo, deixa a pessoa desenvolver a atividade dela durante aquele tempo e deixa o lápis correr acompanhando essa pessoa em todos os lugares que ela vai. Vai parecer no final das contas um verdadeiro espaguete, porque vai ficar um monte de risco aí. E aí você vai medindo com o tempo, após você fazer essa análise, quanto de distância tem entre os pontos que você quer medir em passos, ou em metros, e aí você transforma isso numa metragem, numa valoração tanto em metros quanto em tempo, para você ver quanto tempo essa pessoa investiu fazendo aquela atividade, quantos metros ela está caminhando e o que ela está fazendo que dentro desse caminhar pode estar trazendo algum desperdício ou o próprio desperdício de movimentação. Resumindo,
para vocês como é que se faz um diagrama de espaguete. A gente pode falar disso numa próxima vez aqui. Tem várias técnicas de se fazer um diagrama de espaguete. Algumas vieram da indústria, outras a gente faz pensando na construção. Uma segunda ferramenta é o que a gente chama aí de mapa de movimentação. Foi desenvolvida para construção. O mapa de movimentação ele é diferente do diagrama de espaguete. Ele envolve, a gente consegue com ele também verificar transporte, porque a gente pode colocar desenhos de carrinhos ali, e a gente utiliza um mapa de movimentação quando o diagrama de espaguete não é suficiente, porque não está 100% aos meus olhos. Muitas vezes você vai fazer uma análise, por exemplo, numa obra predial, onde você está lá no primeiro, está fazendo uma análise, você tem que ir atrás da pessoa e fica praticamente muito difícil você escrever numa folha, num diagrama de espaguete, que ele está movimentando em 12 andares, e aí vai para a sala do 11º, depois vai lá para o segundo. Apenas uma folha de papel fica difícil de você expressar. O mapa de movimentação você faz isso de uma maneira diferente. Geralmente tem gente que gosta de fazer isso, inclusive com contador de passos, para transformar isso em metros, e vai fotografando os principais momentos que essas pessoas estão desempenhando aqueles passos, para que você faça uma análise de agregação de valor. De novo, tanto da movimentação, que é o desperdício que a gente está falando nesse vídeo, quanto de outros desperdícios ou de outras atividades que aquele processo daquela pessoa está sendo desenvolvido. E aí você faz uma análise um pouquinho mais ampla. E aí também, com essas duas ferramentas, você pode tirar tempo, tirar metragem e fazer uma valoração em relação àquela atividade que ele deveria desempenhar, quais são as atividades que agregam e não agregam valor, para você poder fazer o seu workshop de melhoria. Esse é o básico, vamos dizer assim. Lá atrás, quando a gente tratava do Lean tradicional, o que a gente fazia para melhorar esse tipo de desperdício? A gente fazia workshops Kaizen, e aí workshops Kaizen você pode fazer, que são workshops onde a gente reúne pessoas de áreas diferentes para se juntar durante um período, pode ser 3 dias, pode ser uma semana, 15 dias, enfim. Junta-se um grupo de pessoas para se pensar em alguns temas e ter uma abordagem de workshop desde o início, não é esse o foco do vídeo. Mais para frente eu posso vir a falar aqui sobre vídeos de workshops Kaizen, que são temas muito importantes. Eu comecei a minha carreira, lembro direitinho aí, fazendo workshops Kaizen na Mercedes. Tenho uma excelente lembrança dessa época e aprendi muito lá a fazer workshops Kaizen de diversos temas, de produtividade, para redução de custo, para redução de prazo, para melhoria da qualidade. Workshops Kaizen tem uma abordagem e você usa cada uma dessas abordagens para trabalhar temas específicos, pode ser mais de um tema inclusive, mas geralmente 1, 2 temas, porque são workshops de curto prazo, mais focados, uma energia concentrada, e você envolve pessoas para trabalhar aquele tema e solucionar aqueles problemas ou temas que você está querendo melhorar. Isso você pode fazer para trabalhar os seus desperdícios, não só de movimentação, mas outros desperdícios que eventualmente você tem aí na sua obra, no seu projeto. Agora, se a gente for olhar, lançar a mão aí do que a gente chama de Lean Construction 4.0, que é o Lean Construction atual, Tenho feito questão de frisar isso hoje, porque já não é mais aquele Lean tradicional que a gente praticava há 5, 6 anos atrás. Quando a gente olha os desperdícios e o desperdício de movimentação em especial, a gente também olha dessa forma, analisando o Lean Construction 4.0 e as metodologias que a gente já tem hoje. Existem sim workshops onde a gente consegue trabalhar outras coisas, e existem também, agora com essa nova abordagem do Lean Construction 4.0, novas metodologias onde esses desperdícios vão ser analisados e trabalhados de maneira bem profunda, mas junto com algo mais macro. E eu vou falar aqui 2 coisas. Existem várias, quando eu fui elaborar esse roteiro aqui para os 10 desperdícios, eu pensei nos 10 de uma vez e fui vendo quais metodologias a gente trabalharia para cada processo, mas não dá para expor isso apenas em alguns vídeos, porque ficaria demorado demais. Mas eu vou citar aqui para vocês 2 metodologias onde a gente trabalha os desperdícios e o de movimentação em especial, porque lida muito com pessoas e informações de uma maneira muito abrangente. A primeira delas, antes de se começar uma obra ou bem próximo do início da obra, é a estratégia de operações. E onde é que a movimentação está dentro da estratégia de operações? Principalmente no cenário
que a gente, ou nos cenários que nós vamos desenhar e montar, inclusive com desenhos, fotografias, tudo aquilo que a gente consegue fazer de mais claro, né? A gente pega inclusive projetos de arquitetura, se a gente não tem foto, ou a gente vai no lugar bater foto para montar a área física onde vai ser a operação e a gente desenha cenários de 2 a 3 meses, é uma das coisas que a gente faz dentro dessa metodologia, para se enxergar uma série de coisas, né? Não cabe aqui falar todas elas, mas também os desperdícios. E um dos desperdícios que a gente olha é o de movimentação. Por quê? Porque a gente precisa, dentro de um cenário, ou desses cenários que a gente vai levantar e desenvolver, estudar quais vão ser as movimentações, junto com o transporte ou não, das pessoas e do fluxo de informação, para que a gente não erre quando a obra estiver num ramp-up muito acelerado ou quando a obra já estiver com a sua curva máxima de capacidade, tanto de equipamento, de pessoas, de recursos em si. Por quê? Porque vai ser analisando isso previamente que depois eu vou poder inclusive colocar o pool plane, colocar a programação do TACT e fazer com que cada uma dessas metodologias entre na sua hora, mas os desperdícios já sejam estudados com antecedência. E o desperdício de movimentação, como ele envolve ou pessoas ou até mesmo um pouco de informação aí, muitas vezes não é muito palpável a gente estudar com nível de detalhe, né? Fica um pouco difícil, as pessoas até têm um pouco de reticência, estudar algumas coisas antes, porque elas falam que não tem tempo, que isso não vai agregar valor, mas quando a gente faz um estudo, quando as obras ou as empresas, as construtoras enxergam nessa metodologia, estratégia de obras, o potencial que ela realmente tem, e a gente faz esses estudos, eles veem que realmente valeu a pena, porque encontra-se soluções para uma série de coisas que lá, quando a obra estiver pegando, quando a obra já estiver no nível que ela vai estar, não dá tempo de se analisar, não dá tempo de se fazer. E aí, se você já errou ou se você já fez numa certa sequência, numa direção que você não tem como consertar mais, porque você não pensou antes, pode ser tarde demais. Você pode ter custos, você pode ter, né, mais custos, você pode ter atrasos, você pode ter esses desperdícios sendo causados de uma forma tão grande que cause outros desperdícios e aí isso vai até afetar a parte financeira do seu projeto, da sua obra. Então essa é uma das primeiras metodologias que o desperdício de movimentação está lá dentro. E a segunda, mais específica, que a gente utiliza quando a obra já começou, e a gente faz alguns workshops para tratar essa metodologia ao longo da obra, até pelo menos no meio, é a estratégia de produção e logística, que é uma metodologia onde a gente pega aqueles cenários que foram feitos na estratégia de operações e desce mais um nível dele para a produção e para a logística e para os processos administrativos, ou seja, as interfaces. É com a estratégia de produção e logística que a gente prepara a obra para desempenhar o ciclo que eu chamo hoje de GPPC, que é o ciclo de gestão, planejamento puxado, programação do TACT e controle da rotina. Se a obra faz essa tarefa antes, esse ciclo que vai girar desde o momento que eu entrei no canteiro até a hora que eu saio do canteiro, esse ciclo ele gira o tempo inteiro com fechamentos mensais e ele veio muito, né, das empresas aí do mercado do varejo, na ideia de desenvolver esse ciclo e por isso que ele está dando tão certo, porque a gente trouxe outras metodologias de fora da construção que funcionaram muito bem, mas tão bem que deram um resultado muito grande em algumas obras e acabaram sendo desenvolvidos. Aí a gente ajustou, obviamente, com a cara da construção para fazer essa metodologia e algumas das ferramentas que a gente tem dentro dela ficar robusta. Então é dentro da estratégia de produção e logística que a gente vai descer um nível e vai estudar outras coisas que ao passar a obra a gente precisa cumprir para entregar para o ciclo de excelência da construção, que é o ciclo GPPC, gestão, planejamento puxado, programação do TACT, controle da rotina, algo de concreto para que a obra, né, a produção e a logística consiga desempenhar essa produção conforme foi realmente estruturado lá no início. E aí, o desperdício de movimentação a gente estuda com muito mais detalhe, porque você estuda onde as pessoas vão estar, onde elas vão, por exemplo, almoçar, onde vai ser construído o canteiro. Existem obras que são tão grandes que a gente tem às vezes até que movimentar o restaurante ao longo da obra, movimentar o canteiro troca de lugar, a logística troca de lugar. No início da obra o portão de acesso era de um lado, onde a gente tem a logística de abastecimento, que eu vou vir falar mais para frente, e a logística de descarte era num outro, né, para não ser no mesmo portão. Às vezes a gente tem movimentações
de pessoal diferente em função de cada fase da obra. Então, mesmo uma obra predial, né, que ela é teoricamente única aí, e que do início ao fim a gente tem a probabilidade muito maior de ficar estanque com a logística, e aí a obra vai crescendo, só que o canteiro não muda tanto, né, como numa obra ferroviária, ou numa obra de um estádio, ou numa obra de um navio, enfim, obras maiores e que requerem aí mais pessoas com cenários de produção e logística diferentes. Obra de transmissão, enfim, uma série de outras obras aí que a gente precisa desenhar cenários diferentes e estudar esses cenários sobre a ótica do Lean um pouquinho mais formal, né, do Lean na produção e na logística, que é o Lean tradicional. E aí, fazendo esses cenários, a gente estuda o desperdício de movimentação e consegue ganhos excelentes. Por quê? Na verdade, a gente não vai, obviamente, estudar só o desperdício de movimentação. A gente vai num workshop trabalhar os 10 desperdícios e avaliar quais são os principais para aquele tema que a gente quer melhorar e aí fazer levantamento, fazer diagnóstico, medições, usar a ferramenta correta e trabalhar aqueles temas para que eles sejam menores possível, mais reduzidos ou até mesmo eliminados. E aí os desperdícios a gente trabalha dessa forma. Então existem, recapitulando, duas abordagens. A abordagem do Lean tradicional, que é focado na produção e na logística, em alguns processos aí que a gente atua para que os desperdícios sejam tratados da maneira tradicional, seja usando um diagrama de espaguete ou um mapa de movimentações, né, que é uma outra ferramenta que a gente já desenvolveu aí, ou olhando sobre uma ótica mais da obra como um todo, do negócio, na estratégia de produção, logística, quando eu estou dentro da obra, e na estratégia de operações, quando eu estou antes da obra. Isso para falar apenas de duas, porque não vai dar tempo para a gente não estender demais esse vídeo aí. Existe também metodologias para se trabalhar no final da obra, onde a gente tem um ramp-up aí de fechamento, estratégias para a gente trabalhar apenas na logística, porque a logística a gente divide, né, em logística de abastecimento, logística de obra e logística de descarte, e aí tem muita coisa para se fazer dentro dessas outras metodologias também. Mas isso fica aí para alguns próximos vídeos que a gente vai trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu like aí se vocês gostaram, fazer o seu comentário. Vamos começar a bater papo, interagir aqui nesse canal e nas mídias sociais, não importa onde você está vendo esse vídeo. E também peço para você encarecidamente, se inscreva, compartilhe esse canal, mas se inscreva, não deixa de dar essa força aí, porque o algoritmo do Google vai poder proliferar cada vez que pessoas procurarem aí no YouTube ou alguma rede social, esses vídeos vão estar sendo compartilhados com mais pessoas e você vai estar contribuindo para isso também. Se você achar que deva, compartilhe com as pessoas, com seus amigos, para que eles também se inscrevam, para que a gente consiga fazer esse canal crescer e ser um canal de comunicação cada vez maior aí entre nós aqui e você aí para levar conhecimento e experiência para vocês. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.